Vocês já se perguntaram como o dinheiro sujo fica limpo? Não é com sabão, nem com água sanitária. A lavagem é feita com gente. Gente como eu. Usaram o banco da família de um juiz poderoso para lavar o dinheiro do meu filho. O dinheiro que vinha do morro. Uma história que a TV nunca vai contar direito, mas que eu vou confessar para vocês, detalhe por detalhe. Se você tem um coração forte, siga este canal e comente o que faria no meu lugar. Porque o que eu fiz me custou tudo. A manchete no jornal gritava: "Traficante perigoso do alemão é preso." A foto do meu Léo, com aquele olhar assustado que só eu conhecia, estampada para todo mundo ver. Mas o que ninguém sabia, o que câmera nenhuma filmou, era a outra mão nessa história. A mão do desembargador. A mesma mão que eu, Dona Lourdes, a diarista, apertava com respeito toda sexta-feira, depois de servir o cafezinho amargo na mesa de mogno dele, lá no Leblon. Uma mão que assinava sentenças e, no silêncio, dava ordens. As pessoas leem essas notícias e pensam que entendem. Acham que é simples. O bandido da favela contra o mocinho da lei. Mas a vida real não é novela das 9. O morro e o asfalto são ligados por um fio invisível. Um fio de dinheiro e poder. Meu filho, o traficante perigoso, era só um funcionário. Um peão num tabuleiro muito maior. E o rei, o verdadeiro dono do jogo, era o mesmo homem que me desejava bom fim de semana, Lourdes, com um sorriso que nunca chegava nos olhos. Tudo começou por causa da minha saúde, ou da falta dela. Meu coração, cansado de tanto subir e descer o morro, começou a falhar. O médico do posto disse que eu precisava de um cateterismo, um nome chique para dizer que a máquina estava pifando. No SUS, a fila era uma sentença de morte disfarçada de espera. Cada "não tem vaga" era uma pá de terra na minha cova. Eu via o desespero no rosto do Léo, a impotência de não poder fazer nada. Ele sumiu por 2 dias. Voltou com os olhos fundos, mas com um envelope na mão. Dentro, o cheiro de hospital particular, o orçamento da cirurgia. Consegui um adiantamento, mãe. Um trabalho novo, de segurança para um pessoal importante. Eu quis acreditar. Meu Deus, como eu quis. A mão dele, que segurava aquele papel, era a mesma que, anos atrás, se agarrava na minha saia no primeiro dia de aula, com medo de me deixar. E eu, de novo, não o deixei. A cirurgia foi um sucesso. Em menos de uma semana, eu estava de volta, com o coração remendado e a alma em frangalhos. O dinheiro, Léo explicou, tinha vindo de um ex-investimento que ele fez para um doutor. Ele precisava apenas que eu, por ser de confianças da família, fizesse uns depósitos pequenos para ele, usando minha conta antiga, de quando eu ainda limpava o pó dos retratos da família dele. Foi a primeira gota do veneno. Um veneno que eu bebi sorrindo, porque salvou minha vida. Logo depois veio a geladeira nova, uma duplex, branca, enorme. Brilhava tanto na minha cozinha apertada que parecia um anjo de metal. Léo chegou com ela numa tarde, empurrada por 2 rapazes que não olhavam nos meus olhos. "Para a senhora não precisar mais fazer gelo em saquinho de feijão, mãe." Eu sorri, agradeci, beijei o rosto dele. Mas à noite, eu acordava e ia até a cozinha. Abria a porta da geladeira só para sentir aquele cheiro de plástico novo. Mas um frio subia pela minha espinha. Era como abrir um túmulo. O dinheiro comprava o conforto, mas roubava a paz. A comida na mesa era farta, mas descia amarga pela minha garganta. Eu via as notas de R$ 100 que Léo deixava na gaveta da cômoda, e minha mão tremia. Uma vez, peguei um maço e fui até o tanque. Joguei sabão de coco e comecei a esfregar as notas, uma por uma, com uma fúria silenciosa. Eu queria lavar a sujeira, o sangue, o medo, mas a água que escorria pelo ralo saía escura, e o dinheiro continuava com a mesma mancha invisível. Eu fingia não ver. Me tornei uma especialista em desviar o olhar.
Quando os amigos dele chegavam de madrugada, com mochilas pesadas e falando baixo, eu me trancava no quarto e ligava a rádio melodia bem alto. Eu limpava o chão da sala e encontrava respingos de uma lama que não era do morro. Eu servia café para homens com olhos de predador e eles me chamavam de tia, com um respeito que era puro medo. Eu era a testemunha invisível dentro da minha própria casa. O super-herói que meu Léo desenhava nos cadernos da escola. Aquele que ia me dar um castelo. Estava construindo um, mas as paredes eram feitas de medo. Ele me deu um celular novo, para a senhora me ligar se precisar de qualquer coisa. Mas o telefone dele tocava a noite toda. Eram códigos, nomes que eu não conhecia, ordens dadas com uma frieza que me arrepiava. Ele desligava, olhava para mim e sorria. Problema do trabalho. Mãe. E eu, covarde, fingi acreditar mais uma vez. Então, um dia, o doutor veio até nós. Foi a primeira e única vez. Ele não subiu o morro no Caveirão, como a polícia. Veio num carro preto, com vidros escuros, que parou no início da viela, onde o asfalto acaba. Ele não entrou na minha casa. Ficou ali, parado na porta, de terno e sapato italiano, pisando com nojo no nosso chão batido. O sol forte do rio batia no seu cabelo grisalho, e ele parecia um fantasma do outro mundo. Léo, meu filho, o homem que fazia o morro inteiro tremer, estava na frente dele de cabeça baixa. Eu, da cozinha, via tudo. Cada sim, senhor. Cada não. Senhor! Que saía da boca dele soava como uma chicotada nas minhas costas. O doutor não levantava a voz. Falava calmo, como quem dá uma ordem a um cachorro. Naquele instante, a mentira que eu construí para mim mesma desabou. Meu filho não era o chefe. Ele era só mais um empregado. Um peão descartável na mão daquele homem. Eu entendi que a firma, o movimento, tudo aquilo tinha um dono. E o dono não usava chinelo e pistola na cintura. Usava terno. Tinha anel de formatura e um sobrenome que abria todas as portas. Aquele homem que eu servia, que me dava as roupas velhas da esposa dele, era o verdadeiro poder. O tráfico era só uma empresa terceirizada. E meu filho era o gerente da filial mais perigosa. Aquela que sujava as mãos de verdade. A revelação me deixou sem ar. Depois daquela visita, tudo ficou mais pesado. O medo ganhou um rosto. Léo começou a chegar em casa mais tarde, com um cheiro de álcool e pólvora impregnado na roupa. Ele não falava nada, mas os olhos dele gritavam. Eu sabia que algo terrível estava para acontecer. O dinheiro dos depósitos aumentou. As idas ao banco se tornaram semanais. E a cada comprovante que eu guardava na minha velha lata de biscoitos, eu sentia que estava assinando a sentença de morte do meu menino. A porta giratória do banco, para mim, tinha o som de uma cela se fechando. Aquele barulho eletrônico, suave, era um clique que me trancava um pouco mais a cada depósito. O sobrinho do desembargador, o gerente, sorria para mim. Um sorriso ensaiado. Dona Lourdes, sempre um prazer. Ele pegava o malote de dinheiro sem nem conferir. Era tudo parte do esquema. Eu era a laranja, a senhora idosa e inofensiva que ninguém desconfiaria. A peça perfeita na engrenagem deles. Até que um dia, a engrenagem falhou. Um gerente novo, que não era da família, desconfiou. Fez perguntas demais. Quis saber a origem de tanto dinheiro na conta de uma diarista aposentada. Léo chegou em casa naquele dia pálido como cera. Recebeu um telefonema. Ouvi apenas a parte dele. Tem que ser feito. É ordem do doutor. Ele desligou e ficou parado, olhando para o nada por quase 1 hora. Foi a noite em que a alma do meu filho morreu. Ele não voltou para casa naquela noite. A madrugada foi um inferno de sirenes distantes e orações desesperadas. Ele só apareceu na manhã seguinte, quando o sol já queimava a laje. Entrou sem fazer barulho, cambaleando. Não me olhou. Foi direto para o banheiro e eu ouvi o som dele vomitando. Um som rasgado,
de quem está botando pra fora mais do que o estômago. E depois, o silêncio. Um silêncio cortado por um choro baixo, abafado, o choro de um menino perdido. Fiquei parada do lado de fora da porta do banheiro, com a mão no peito, sentindo meu coração remendado doer. Eu sabia. Não precisava de detalhes. Eu sabia que a mão dele, aquela que um dia desenhou um herói, tinha sido forçada a fazer algo que o quebrou para sempre. O cheiro de vômito e desinfetante que vinha debaixo da porta era o cheiro do fim. O meu Léo, o meu menino, tinha sido executado ali dentro. E no lugar dele só sobrou um monstro de coração partido. Naquela semana, ele não tocou na comida. Emagreceu. E os olhos ganharam uma escuridão permanente. O dinheiro continuava entrando, mais do que nunca. Mas agora ele o tratava com desprezo. Jogava os maços de notas na mesa como se fossem lixo. O luxo que ele comprou para nós, a TV de tela plana, o ar-condicionado, virou um monumento à nossa desgraça. Eu olhava para aquelas coisas e só sentia vontade de quebrar tudo. Eu não aguentava mais. Tinha que tentar alguma coisa. Juntei, escondido, um pouco do dinheiro que ele me dava para de casa. Fui até a rodoviária, no meio da semana, disfarçada com um lenço na cabeça. Comprei 2 passagens só de ida para o interior da Bahia, para a cidadezinha onde nasci e onde minha mãe estava enterrada. Era um bilhete para o passado, para uma vida simples, uma chance de fugir daquele pesadelo. Cheguei em casa com os envelopes escondidos dentro da sacola de pão. Esperei ele chegar. Mostrei as passagens com as mãos trêmulas. Vamos embora, já, meu filho. A gente recomeça. Eu cato latinha. Eu lavo roupa pra fora. Mas a gente vai ter paz. Por favor, Léo. Pela primeira vez em meses, eu vi um brilho de esperança nos olhos dele. Ele pegou uma das passagens. Seus dedos tocaram o papel como se fosse sagrado. Ele hesitou. Quase cedeu. Ele olhou para a passagem, depois para mim, e por um segundo, eu vi meu menino de 9 anos de volta. O menino que queria me proteger de todo o mal. Ele abriu a boca para dizer sim. Eu senti. Eu sei que ele ia dizer sim. Mas então, o celular tocou. Aquele toque maldito, que era a coleira eletrônica dele. Ele olhou para a porta, para a tela, e seu rosto se transformou. A esperança morreu. Era o doutor. A fuga tinha acabado antes mesmo de começar. Ele atendeu, deu as costas para mim e falou baixo. Não precisava ouvir para saber. A coleira tinha sido puxada. Quando ele desligou, amassou a passagem na mão e jogou no chão. Não dá, mãe. A gente não pode fugir. Nunca. A voz dele era oca. Sem vida. Naquele momento, eu entendi a dimensão da nossa prisão. Não havia muros, nem grades, mas estávamos mais presos do que qualquer um em Bangu. A nossa vida pertencia àquele homem. O doutor descobriu nosso plano. A resposta dele não foi um tiro, nem uma ameaça direta. Foi algo muito pior, mais cruel. Uma semana depois, na véspera de Natal, um entregador subiu o morro. Trouxe uma cesta enorme, cheia de vinhos caros, panetone importado e nozes, coisas que a gente só via na televisão. Dentro, um cartão de papel grosso, com o brasão do Tribunal de Justiça em relevo. A caligrafia era elegante, impecável. O bilhete dizia: "A nossa mais valiosa cliente, Dona Lourdes, desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sei que podemos continuar contando com sua inestimável lealdade." Não era um desejo de boas festas. Era uma sentença. Ele não ameaçou meu filho. Ele me ameaçou. Ele sabia que a única coisa que poderia controlar o Léo era o medo de que algo acontecesse comigo. Foi um checkmate. Ele nos acorrentou um ao outro e jogou a chave fora. A cesta de Natal ficou intocada no canto da sala, apodrecendo lentamente. O cheiro doce do panetone se misturou com o cheiro de mofo e medo da nossa casa. Léo parou de falar sobre o futuro. Ele apenas obedecia. Virou um autômato. Ia ao banco. Fazia as transações.
Voltava para casa e se afundava no sofá, olhando para a parede. Ele era um arquivo vivo, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, os donos do sistema viriam para deletá-lo. E eles vieram. Numa madrugada cinzenta, o som do helicóptero rasgou o céu. O caveirão subiu a rua principal, com os faróis cegando tudo. Não era uma operação comum, era cirúrgica. Eles não atiraram a esmo. Foram direto na nossa casa. Arrombaram a porta. Eu só tive tempo de gritar o nome dele. Léo não reagiu. Ele sabia que a hora tinha chegado. Ele se levantou do sofá, olhou para mim e disse a última coisa que ouvi dele. Me perdoa, mãe. Eles o arrastaram para fora. Eu tentei ir atrás, mas um policial me segurou. O braço dele forte como uma barra de ferro no meu peito. Ouvi os gritos, a confusão e depois o som seco, inconfundível. 1, 2, 3 tiros. E o silêncio. Um silêncio que ecoa na minha cabeça até hoje. A notícia oficial foi: troca de tiros. Resistência à prisão. Mentira. Foi queima de arquivo. A empresa estava fazendo o balanço e se livrando do passivo. No dia seguinte, vi o desembargador na televisão, de terno, em frente a uma bandeira do Brasil, falando sobre o combate duro contra o crime organizado. Ele falava da vitória da sociedade de bem. Seus olhos eram frios. Sua voz era firme. A mesma voz que dava ordens ao meu filho pelo telefone. Ele era o herói. E meu Léo, o monstro enterrado numa cova rasa, com um número no lugar do nome. A justiça deles é uma piada de mau gosto. Hoje, eu vivo da pensão, no mesmo barraco, com as mesmas paredes infiltradas e as mesmas lembranças. A geladeira duplex quebrou. A TV eu vendi para pagar o enterro. A única coisa que sobrou daquela época de dinheiro sujo é a lata de biscoitos onde eu guardava os comprovantes. Ela está vazia agora. Fica em cima do armário, como um troféu da minha falha. Um lembrete de que eu vendi a alma do meu filho pela minha vida. Eles chamam isso de lavagem de dinheiro. Eu chamo de batismo, porque depois que você entra nessa água suja, sua alma nunca mais seca. Fica úmida, pesada, para sempre. O sistema não prende os chefes. O sistema promove os chefes. No fim, a justiça condenou o meu filho, que era só um menino assustado. E o juiz que dava as ordens, vocês sabem, né? Virou ministro. Esse é o Brasil. O que você faria no meu lugar? Você julga a minha escolha? A verdade é que entre a vida e a morte, entre a dor e o alívio, a gente faz coisas que nunca imaginou. Eu só queria mais alguns anos de vida. Não sabia que o preço seria a eternidade do meu filho. O sistema me deu o que eu queria e depois me cobrou com juros que eu nunca vou terminar de pagar. Eu olho para a foto dele, aos 9 anos, com o dente da frente faltando e um sorriso que podia iluminar o mundo. O monstro que eles mataram e o menino que eu criei eram a mesma pessoa. E eu, a mãe, estava lá em todas as fases. Eu vi o bem, eu vi o mal, e eu amei os dois. Eu sou a testemunha que ninguém quer ouvir. A prova viva de que a verdadeira quadrilha usa terno e gravata. A lata de biscoitos continua lá, vazia. Às vezes, eu abro só para sentir o cheiro. Não tem cheiro de nada, só de ferrugem e de ausência. É o cheiro da minha culpa. A culpa de uma mãe que, para salvar a si mesma, ajudou a destruir o próprio filho. Uma história que não vai passar no jornal, mas que eu precisava que o mundo soubesse. Que pelo menos uma pessoa soubesse. Eles mataram meu Léo, mas não mataram a minha memória. E enquanto eu viver, a voz do desembargador na TV vai se misturar com o som do meu menino chorando no banheiro. E eu vou lembrar que o verdadeiro crime não acontece na viela, à luz do dia. Acontece em salas com ar-condicionado, com uma caneta na mão e um sorriso no rosto. Eu sou Dona Lourdes. Fui diarista, me tornei cúmplice e terminei como a mãe de um traficante perigoso. Essa é a minha confissão. A história de como o dinheiro sujo do morro
e o dinheiro limpo do asfalto são lavados na mesma máquina, com o mesmo sabão, a vida de gente como o meu filho. E a máquina nunca para de girar. Vocês acham que sabem o que é o crime? O crime é um juiz te desejar Feliz Natal enquanto planeja a morte do seu filho. O crime é um sistema que te nega um remédio, mas te oferece uma fortuna para se tornar um monstro. O crime é essa hipocrisia que aplaude o homem de terno e cospe no caixão do menino do morro. A minha história é um grito no silêncio, um lembrete de que, por trás de cada manchete, existe uma mãe chorando no escuro. Uma mãe que viu tudo. Eu não peço perdão, nem piedade. Eu só peço que vocês não se esqueçam. Não se esqueçam do Léo. E não se esqueçam de quem realmente puxa as cordas. A lata está vazia, mas a minha memória está cheia. Cheia de dor, de saudade e de uma verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Mas eu digo por ele. Eu digo por todas as mães que perderam seus filhos para essa guerra que não é nossa. Uma guerra onde os generais estão seguros em seus condomínios. Esta é a verdade nua e crua. Sem os cortes da edição do jornal. É a história vista de dentro, do chão sujo da cozinha, do cheiro de pólvora na roupa. Se esta confissão te tocou de alguma forma, se te fez pensar, siga o nosso canal e comente. Porque outras mães precisam falar. E o mundo precisa, pelo menos uma vez, escutar a nossa versão. A manchete no jornal gritava: traficante perigoso do alemão é preso. A foto do meu Léo, com aquele olhar assustado que só eu conhecia, estampada para todo mundo ver. Mas o que ninguém sabia, o que câmera nenhuma filmou, era a outra mão nessa história. A mão do desembargador. A mesma mão que eu, Dona Lourdes, a diarista, apertava com respeito toda sexta-feira, depois de servir o cafezinho amargo na mesa de mogno dele, lá no Leblon. Uma mão que assinava sentenças e, no silêncio, dava ordens. Vocês chamam meu filho de monstro. Eu chamo de vítima. Uma vítima de um jogo que ele não criou, cujas regras foram escritas por homens como o doutor. As pessoas leem essas notícias e pensam que entendem. Acham que é simples. O bandido da favela contra o mocinho da lei. Mas a vida real não é novela das 9. O morro e o asfalto são ligados por um fio invisível. Um fio de dinheiro e poder. Meu filho, o traficante perigoso, era só um funcionário descartável. Não vou mentir para vocês. Ele fez coisas horríveis. A mão dele, que aprendeu a ser firme para segurar uma pistola, era a mesma que, anos atrás, se agarrava na minha saia no primeiro dia de aula, com medo de me deixar. Ele construiu um castelo para mim, como prometeu quando era menino, mas usou o sangue dos outros como cimento. Ele era meu anjo e o demônio de muita gente. Mas eu vi o exato momento em que um foi forçado a se transformar no outro. Eu estou aqui para confessar, não os crimes dele, mas o meu. O crime de ter sido a primeira a ser comprada pelo dinheiro sujo que ele trazia. A verdade que eu carrego é pesada, e ela não cabe na lata de biscoitos enferrujada onde eu guardava os comprovantes dos depósitos. Essa história não é sobre um bandido que morreu. É sobre um sistema que cria bandidos para depois executá-los, enquanto os verdadeiros donos do jogo jantam tranquilos em suas coberturas. E eu servi o jantar deles. Meu peito apitava feito chaleira velha. Cada vez que eu varria a casa, parecia que estava subindo o morro correndo. O médico do posto, um menino novo com cara de assustado, foi direto. Meu coração estava cansado. Precisava de um cateterismo. No SUS, a fila era uma piada de mau gosto. Uma sentença de morte disfarçada de espera. Eu via o desespero nos olhos do Léo cada vez que eu voltava do posto, com a mesma resposta. Tem que aguardar, Dona Lourdes. Ele via a mãe dele, a rocha dele, virando pó aos pouquinhos. Ele não chorava na minha frente. O que era pior, o silêncio dele gritava. Ele ficava horas na laje,
olhando pro nada, pro mar de luzes da cidade rica lá embaixo, a cidade que tinha hospitais que podiam me salvar em um dia. E foi numa dessas noites que ele sumiu. Foram 2 dias de agonia, de joelho no chão, pedindo a Deus que não fosse o que eu estava pensando. Ele voltou na 3ª manhã, com os olhos fundos, como se tivesse envelhecido 10 anos em 48 horas. Não disse onde esteve. Ele só estendeu a mão e me entregou um envelope grosso. Dentro, o orçamento de uma clínica particular no Leblon e um maço de notas de 100. Consegui um adiantamento, mãe. Um trabalho novo, de segurança para um pessoal importante. A mão dele, que segurava aquele envelope que cheirava a dinheiro e a perigo, era a mesma que, anos atrás, se agarrava na minha saia no primeiro dia de aula, com medo de me deixar. E eu, cega pela dor e pelo medo de morrer, agarrei aquele dinheiro como se fosse a mão de Deus. A cirurgia foi um sucesso. Em menos de uma semana, eu estava de volta, com o coração remendado e a alma em frangalhos. Foi aí que o preço chegou. Léo me explicou, com a voz baixa, que o adiantamento tinha vindo de um investimento que ele fez para um doutor e que agora ele só precisava que eu, por ser de confiança da família, fizesse uns depósitos pequenos para ele, usando minha conta antiga. Foi a primeira gota do veneno. Um veneno que eu bebi sorrindo, porque salvou minha vida, mas que começou a matar meu filho ali mesmo. A primeira coisa grande que chegou foi a geladeira. Uma duplex, branca, que brilhava tanto na minha cozinha apertada que parecia um anjo de metal. Léo chegou com ela numa tarde, empurrada por 2 rapazes que não olhavam nos meus olhos. Para a senhora não precisar mais fazer gelo em saquinho de feijão, mãe. Eu sorri, agradeci, beijei o rosto dele, mas por dentro eu sentia o chão afundando. Aquele eletrodoméstico era um troféu de algo que eu não queria celebrar. Um monumento branco e gelado à nossa perdição. Naquela primeira noite, não consegui dormir. Levantei na madrugada e fui até a cozinha. Abri a porta da geladeira só para ver. A luz forte iluminou potes de iogurte, pacotes de carne, queijos que eu só via na TV. Tudo arrumadinho. Mas o frio que subiu pela minha espinha não era do motor. Era um frio de cemitério. Eu olhava para toda aquela fartura e meu estômago se revirava. A geladeira estava cheia, mas a minha fome tinha morrido. Era como abrir um túmulo bonito e bem iluminado. Depois da geladeira, veio o resto. Uma televisão de tela plana que ocupava metade da parede da sala. Um fogão novo, de acendimento automático. Remédios da farmácia cara, que chegavam em sacolas chiques. Eu limpava tudo, todos os dias, com um cuidado que era quase raiva. Passava o pano na tela da TV e via o reflexo do meu rosto cansado. O conforto que aquele dinheiro comprava era uma faca de 2 gumes. Aliviava as dores do meu corpo, mas abria feridas novas na minha alma. Eu me tornei uma especialista em não ouvir. Enquanto eu estava na cozinha, mexendo o feijão que aquele dinheiro comprou, Léo ficava na sala, no telefone. A voz dele era outra, fria, cheia de números e nomes estranhos. Confirma o pacote. Resolve o problema do fulano. Eu aumentava o fogo. Fazia mais barulho com as panelas. Fingia estar concentrada. O cheiro do meu tempero se misturava com o cheiro de morte que vinha das palavras dele. Eu era a testemunha invisível dentro da minha própria casa. Um dia ele chegou com uma cama nova para mim. Para a senhora dormir bem, mãe, sem dor nas costas. Ele mesmo montou, com uma força e uma certeza que eu nunca tinha visto. Enquanto ele apertava os parafusos, a imagem dele menino, aos 7 anos, veio na minha cabeça. Ele, todo desajeitado, empilhando almofadas no chão para fazer um castelo seguro, pra gente dormir. A mão que agora montava minha cama com dinheiro de sangue era a mesma que, anos atrás, me prometia proteção com um forte de travesseiros. A repulsa era física. Uma noite,
Não aguentei. Peguei um maço de notas de 100 que ele deixou na gaveta da cômoda e levei para o tanque. Joguei sabão de coco e comecei a esfregar as notas, uma por uma, com uma fúria silenciosa. A água que escorria para o ralo saía escura, cinzenta, como se eu estivesse lavando a própria alma suja dele. Mas não adiantava. O dinheiro secava e continuava com a mesma mancha invisível. E minhas mãos ficavam cheirando a culpa e a sabão barato. Foi assim que eu aprendi a ficar cega e surda. Eu parei de perguntar onde ele ia, com quem andava, por que chegava de madrugada com a roupa cheirando a pólvora. Eu me concentrava na casa, arrumava a comida na geladeira nova, limpava a poeira da TV de tela plana. Criei uma rotina de normalidade no meio do inferno. Cada objeto novo era mais um tijolo no muro de silêncio que eu construía entre nós. E essa cegueira, essa escolha de não saber, foi a minha verdadeira assinatura no contrato dele com o diabo. E então, um dia, o doutor veio até nós. Foi a primeira e única vez que o inferno bateu na minha porta, usando sapato italiano. Ele não subiu o morro no Caveirão, como a polícia. Chegou num carrão preto, de vidro escuro, que parou no início da viela, onde o asfalto acaba e a nossa vida começa. Ele desceu, ajeitando o terno caro, e ficou ali, parado, como um rei visitando a senzala. O sol forte do rio batia no seu cabelo grisalho, e ele parecia um fantasma do outro mundo. Ele não entrou. Jamais sujaria seus sapatos com a poeira do nosso chão. Ficou na soleira da porta, um deus de terno e gravata, olhando para sua criação mais suja. O cheiro do meu feijão, que estava no fogo, pareceu recuar diante do perfume importado que ele usava. Eu, da cozinha, via tudo pela fresta da porta. Eu era a mosca na parede, testemunhando a cena que nenhuma câmera jamais filmaria, a verdade que nenhum jornal jamais imprimiria. Ele era o dono, Léo, meu filho, o homem que fazia o morro inteiro tremer com um olhar, estava na frente dele de cabeça baixa. Eu via as costas dele, tensas, encolhidas. Cada sim, Senhor, cada não, Senhor, que saía da boca do meu menino, soava como uma chicotada nas minhas costas. A mão dele, que segurava uma pistola com tanta firmeza, agora tremia ao lado do corpo, vazia. A mesma mão que, anos atrás, segurava meu dedo com força para atravessar a rua, com medo dos carros. O doutor não levantava a voz. Falava calmo, baixo, como quem dá uma ordem a um cachorro treinado. Era a voz do poder real, um poder que não precisa gritar. Naquele instante, a mentira que eu construí para mim mesma, a de que meu filho era alguém importante, desabou. Meu Léo não era o chefe. Ele era só mais um empregado, um peão descartável na mão daquele homem que, na sexta-feira, me desejava bom fim de semana. Lourdes, com um sorriso que nunca chegava nos olhos. Eu entendi tudo. Entendi que a firma, o movimento, o dinheiro, tudo aquilo tinha um dono. E o dono não usava chinelo e cordão de ouro. Usava terno, tinha anel de formatura e um sobrenome que abria todas as portas da cidade. O tráfico era só uma empresa terceirizada. E meu filho era o gerente da filial mais perigosa, aquela que sujava as mãos de verdade. A revelação me deixou sem ar, como se o meu coração remendado fosse parar de novo. Ali mesmo, no fogão. A conversa durou menos de 5 minutos. O doutor entregou um envelope para o Léo, deu as costas e foi embora. Não olhou para trás. O carro partiu, levantando uma poeira que logo assentou. O barulho do motor sumiu, e o som do funk da laje vizinha voltou a preencher o ar, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. A visita daquele homem tinha deixado uma mancha invisível na porta da minha casa. Uma marca que nunca mais sairia. Léo ficou parado ali fora por um longo tempo, olhando para o nada. Depois entrou, passou por mim na cozinha sem me olhar e se trancou no quarto.
O cheiro do feijão queimando encheu a casa. Eu não me importei. Deixei queimar. Naquele silêncio pesado que se instalou entre nós, eu tive uma certeza que gelou minha alma. Eu entendi que a próxima visita importante que receberíamos não seria de um homem de terno. Seria do caveirão. A cobrança estava a caminho. A engrenagem do banco, como o doutor chamava, começou a ranger. Um gerente novo, um rapaz que não era da família, começou a fazer perguntas. De onde vinha tanto dinheiro na conta de uma diarista aposentada? Ele não entendia as regras do jogo. Ou pior, não queria jogar. O telefone tocou naquela noite de terça-feira. Eu estava na cozinha, lavando a louça. Vi o rosto do Léo se transformar. Ele não disse uma palavra, apenas ouviu. Seus olhos ficaram vazios. Ele desligou e ficou parado, olhando para a parede, por quase 1 hora. Ele saiu de casa sem dizer para onde ia. Vestia uma blusa de moletom preta com capuz, mesmo no calor do Rio. Eu não perguntei nada. Apenas o vi pegar a chave da moto e desaparecer na escuridão da viela. Aquela noite não teve fim. Fiquei sentada no sofá da sala, com a luz apagada, desfiando as contas de 1/3 que nem sabia mais rezar. Cada moto que passava na rua fazia meu coração saltar. Eu não estava esperando pelo meu filho. Eu estava esperando pela notícia da morte de alguém. Ele só voltou quando o céu já estava cinzento, anunciando o dia. Entrou sem fazer barulho, cambaleando como um bêbado, mas não cheirava a álcool. Cheirava a noite, a metal e a medo. Passou por mim como se eu não estivesse ali. Não me olhou. Foi direto para o banheiro e trancou a porta. Eu fiquei parada no meio da sala, ouvindo o som da chave girando. O clique da fechadura soou como o último prego sendo martelado no caixão da alma dele. O sol nasceu, mas a nossa casa continuou no escuro. Então eu ouvi o som dele vomitando. Um som rasgado, violento, de quem está botando para fora mais do que o estômago. Eram espasmos de dor, de nojo, de uma agonia que vinha do fundo do peito. Fui até a porta, encostei a testa na madeira fria e chorei em silêncio. Eu sabia que ele não estava vomitando a janta. Estava tentando expulsar a imagem de um rosto, o som de uma súplica, o peso de uma vida que ele foi forçado a tirar. O cheiro de vômito e desinfetante que vinha debaixo da porta era o cheiro do fim. O barulho do vômito parou. Foi trocado por um silêncio pesado, que durou uma eternidade. E então veio o som que quebrou o que restava do meu coração. Um choro, baixo, abafado. O choro de um menino perdido no escuro, chamando pela mãe. Não era o choro do homem que mandava e desmandava no morro. Era o choro do meu Léo, de 9 anos, depois de cair e ralar o joelho. Eu girei a maçaneta, mas estava trancado. Ele não queria que eu visse o monstro. Ele só queria que eu soubesse que o menino ainda estava lá dentro, morrendo. Quando ele finalmente abriu a porta, estava irreconhecível, pálido, com os olhos vermelhos e vazios. Sem dizer uma palavra, eu o guiei até o chuveiro. Tirei sua roupa suja e abri a água fria. Fiquei ali, lavando suas costas, seu cabelo, como eu fazia quando ele era pequeno, e voltava sujo de barro do campinho. A água escorria pelo ralo, levando a sujeira, o suor. Mas eu sabia que a mancha de verdade estava por dentro. Aquela que sabão nenhum no mundo poderia limpar. Eu não estava dando um banho no meu filho. Estava preparando um corpo. Ele se encolheu debaixo da água, tremendo, e desabou no meu colo. Ali mesmo, no chão molhado do banheiro. Ele pediu, mãe! Ele pediu pela filha dele. Ele soluçava, agarrado em mim. Eu não queria. O doutor disse que era ele ou a senhora. E foi aí que eu entendi. A alma do meu filho não foi vendida. Foi sacrificada. Sacrificada no altar do meu próprio bem-estar. Eu o abracei com força, sentindo o corpo dele tremer. E naquele momento, eu soube. O meu menino, o Léo que desenhava super-heróis, tinha morrido naquela noite. Eu não aguentava mais o silêncio. Aquela casa,
que antes era pequena demais para nós dois, agora parecia um mausoléu. O meu filho estava ali, de corpo presente, mas a alma dele tinha ficado para trás, naquele banheiro. Eu precisava fazer alguma coisa, ou a próxima a morrer seria eu, de pura tristeza. Foi quando me lembrei do dinheiro. Aquele trocado que eu juntava da feira, do pão, escondido no fundo de uma gaveta de meias. Um dinheiro sujo, sim, mas que talvez pudesse comprar nossa redenção. Fui até a rodoviária no meio da semana, com um lenço na cabeça para ninguém me reconhecer. O barulho, o cheiro de diesel e de comida barata, tudo aquilo me parecia o som da liberdade. Fui até o guichê da empresa que ia para o Nordeste e pedi, com a voz trêmula, 2 passagens só de ida para a cidadezinha na Bahia, onde nasci e onde minha mãe estava enterrada. A mulher me olhou com pena. Eu paguei em dinheiro vivo. Notas amassadas que eu tinha alisado com a mão. Saí de lá com os 2 bilhetes no bolso, pesando mais que ouro. Cheguei em casa com os envelopes escondidos dentro da sacola de pão. Esperei ele chegar, tarde da noite, com o mesmo olhar vazio de sempre. Sentei ao lado dele no sofá e, sem dizer uma palavra, coloquei as passagens na sua mão. Ele olhou para o papel, depois para mim, sem entender. Vamos embora, meu filho, eu implorei. As lágrimas que eu segurei o dia todo finalmente escorrendo. A gente recomeça. Eu cato latinha, eu lavo roupa pra fora. Mas a gente vai ter paz. Por favor, Léo, vamos fugir. Pela primeira vez em meses, eu vi um brilho de esperança nos olhos dele. Ele pegou uma das passagens com uma delicadeza que eu não via há muito tempo. Seus dedos, que se acostumaram a contar maços de dinheiro e a segurar o frio do metal, tocaram o papel como se fosse sagrado. Ele hesitou. Olhou para o nome do nosso destino, um lugar que ele só conhecia pelas minhas histórias. Por um segundo, eu vi meu menino de 9 anos de volta. O menino que queria me proteger de todo o mal do mundo. Eu prendi a respiração, rezando. Ele disse sim. Um sussurro, quase inaudível, mas foi a palavra mais bonita que eu já ouvi. Naquela mesma noite, a gente começou a arrumar uma mala. Uma só, velha, de lona. Colocamos pouca coisa. 2 mudas de roupa para cada um. A minha santinha de gesso. A foto amarelada do meu casamento. Ele pegou o caderno de desenho da escola, aquele onde ele tinha desenhado o super-herói. Ele olhou para o desenho. Sorriu, um sorriso triste, e guardou dentro da mala. Estávamos deixando o luxo maldito para trás e levando só o que realmente importava. Sentados no chão da sala, no meio da madrugada, a gente começou a sonhar. Ele me perguntou como era a casa da avó. Eu descrevi o quintal de terra batida, o pé de manga, o cheiro de chuva. Ele disse que ia arrumar um trabalho na roça, que ia consertar o telhado para mim. Pela primeira vez, ele falava do futuro. Eu via o peso saindo dos ombros dele, a escuridão dos olhos dele recuando. Eu fiz um café e a gente ficou ali, planejando uma vida simples, uma vida de paz. Até o dia amanhecer. Estava tudo pronto. A mala no canto da sala, as passagens em cima da mesa. A gente ia sair na noite seguinte. O dia passou numa névoa de esperança. Eu até cantei enquanto lavava a louça. Léo dormiu no meu colo, no sofá, um sono pesado, sem pesadelos. Parecia que a gente ia conseguir. Mas então, no final da tarde, o som que era a trilha sonora do nosso inferno cortou o ar. O celular dele tocou. Aquele toque maldito. A coleira eletrônica. Ele olhou para uma tela e seu rosto se transformou. A esperança morreu ali. Era o doutor. Ele desligou. E o menino que sonhava com um pé de manga na Bahia morreu bem ali, na minha frente. A mão dele, a mesma que tinha segurado a passagem com tanto carinho, agora a amassava com uma fúria fria. Ele jogou a bola de papel no chão, perto da mala. Não dá pra ir, mãe. A gente não pode fugir. Nunca. A voz dele era um túmulo.
E eu entendi que a coleira que o doutor colocou nele não era de couro. Era feita de mim. Os dias seguintes foram um silêncio gritado. A mala ficou no canto da sala, como um caixão pequeno, um lembrete do nosso enterro em vida. Léo não falava, mal comia. Ele só sentava no sofá, olhando para a parede, como se estivesse esperando a morte chegar. Eu limpava a casa, fazia a comida, mas era como cuidar de um fantasma. Eu via o corpo do meu filho, mas a alma dele tinha ficado para trás, amassada junto com aquela passagem de ônibus. Uma semana depois, na véspera de Natal, um entregador subiu o morro. Ele trazia uma cesta enorme, embrulhada em celofane brilhante. Tinha vinho caro, panetone importado, nozes, coisas que a gente só via na televisão da vitrine. Parecia um presente de novela, mas o frio que subiu pela minha espinha era de filme de terror. O luxo nunca chega na favela por acaso. Ele sempre vem como um aviso, uma cobrança ou uma sentença. E aquela cesta era as três coisas juntas. Lá dentro, no meio das frutas secas, tinha um cartão. Papel grosso, chique, com o brasão do Tribunal de Justiça em relevo dourado. A caligrafia era elegante, de quem nunca precisou pegar num cabo de enxada. E dizia: "A nossa mais valiosa cliente, Dona Lourdes, desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sei que podemos continuar contando com sua inestimável lealdade." Não era um cartão, era uma corrente. Ele não ameaçou meu filho. Ele me abraçou. E Léo sentiu o aperto. A cesta ficou intocada no canto da sala, apodrecendo devagar. O cheiro doce do panetone se misturou com o de mofo e desespero. Léo viu o cartão. Não disse nada. Apenas pegou a mala, desfez e guardou a roupa de volta no armário. Ele não precisava mais de sonhos. O doutor tinha matado todos. A partir daquele dia, meu filho virou um robô, um número de conta. E eu sabia, com uma certeza que doía no meu coração remendado, que a próxima visita não traria uma cesta. A cobrança não veio com uma cesta. Veio com o som de helicóptero rasgando o céu cinzento da madrugada. O caveirão não subiu atirando a esmo, como sempre faziam. Foi cirúrgico, direto na nossa porta. Arrombaram tudo. Léo nem se assustou. Ele já esperava. Levantou do sofá, olhou para mim e disse a última coisa que ouvi dele. "Me perdoa, mãe. Arrastaram ele para a viela e eu só ouvi os tiros. 1, 2, 3. A TV disse: resistência à prisão." Mentira. Foi queima de arquivo. No dia seguinte, eu vi o doutor na televisão. Estava na casa da vizinha, porque a minha TV de tela plana eu já tinha vendido para pagar o caixão. Ele, de terno e gravata, em frente a uma bandeira do Brasil, falava sobre o combate duro contra o crime organizado. A voz era firme, a mesma que dava ordens pelo telefone. Ele era o herói da nação. E o meu Léo, o monstro enterrado numa cova rasa, com um número no lugar do nome. A justiça deles é uma piada de mau gosto. Hoje, eu vivo da pensão do governo, no mesmo barraco, com as mesmas goteiras. A única coisa que sobrou daquela época de dinheiro sujo é a lata de biscoitos onde eu guardava os comprovantes. Ela está vazia agora, em cima do armário, como um troféu da minha falha. Um lembrete de que vendi a alma do meu filho pela minha vida. No fim, a justiça condenou o meu menino. E o juiz, o doutor que dava as ordens, vocês sabem, né? Virou ministro da Justiça. Esse é o Brasil.